Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo com resolução de questões e agora faremos alguns exemplos sobre o assunto de circunferência da geometria plana. Na nossa aula sobre esse assunto vimos bastante coisa e a gente vai aplicar tudo isso agora. Clique no link que está na descrição aqui do vídeo e acesse o material da aula que contém todas as questões que serão resolvidas. Se você gostar do vídeo, gostar dessa aula, não esqueça de curtir, clique aqui em gostei, comente e também inscreva-se no canal para acompanhar as nossas novidades. No primeiro exemplo, nós temos uma circunferência cujo diâmetro é de 6 centímetros e precisamos, na letra A, calcular o comprimento dessa circunferência. Bem fácil, é só fazer 2π vezes o raio. Lembra disso, só preciso ter o raio para calcular o comprimento de uma circunferência. Esse π é constante, eu deixo ali. Como que eu vou achar o raio, sendo que eu tenho o diâmetro da circunferência? É só lembrar que o diâmetro é sempre o dobro do raio, 2 vezes o raio. Portanto, o nosso raio será a metade do diâmetro, será de 3 centímetros. Dessa forma, o comprimento da circunferência é 6π centímetros. Multiplicando 2 pelo raio, que será 3, resulta 6. Como a questão não disse para substituir o π, você deixa o π ali. O comprimento é 6π centímetros, acabou. Só isso. Na letra B, a gente precisa calcular o comprimento de um arco de 120 graus dessa mesma circunferência. Como a gente viu na nossa aula, o arco ele é um pedaço da circunferência. Ele tem um comprimento e também uma medida angular. Como que vai funcionar o comprimento do arco? Ele é proporcional à medida angular desse arco. Como assim, professor? Se eu pego o arco de 360 graus, o que que significa? É a circunferência toda. 360 graus é a volta toda. Se eu pego a volta toda, resulta o comprimento da circunferência inteira, o comprimento todo. Se eu pego, por exemplo, o comprimento de um arco de 180 graus, qual vai ser esse comprimento? Vai ser de 3π, porque 180 graus é a metade de 360, que é o ângulo todo. Se eu pego a metade do ângulo, o comprimento também será metade do comprimento total. É essa proporcionalidade que eu tenho. Mas como é que eu faço para descobrir essa proporcionalidade? É só montar uma regra de 3, não precisa fazer de cabeça. Até dá para fazer de cabeça nesse caso aqui, mas não precisa, a gente monta uma regrinha de 3. A gente sabe que se pegar o arco todo, que é 360 graus a medida angular, vai resultar o comprimento todo, 6π. Ótimo. Se eu quero para um arco de 120, então meu ângulo vai ser 120, está para o comprimento L que eu quero achar. Monta a minha regrinha de 3. Como é que eu faço para resolver? Multiplico o cruzado, L vezes 360 graus é igual a 120 graus, que multiplica 6π. L, a gente pode simplificar essa nossa equação aqui, porque temos 360 multiplicando aqui e o 120 multiplicando do outro lado também. Dá para simplificar dividindo os dois lados da equação por 120. Equação é uma igualdade, eu posso fazer o que eu quiser desde que eu faça dos dois lados. Lembra disso? Lá da matemática básica. Então eu divido aqui os dois lados por 120 para simplificar. Fica L vezes 3 igual a 6π. O L, que é o comprimento desse arco, fica 6π dividido para 3, que resulta 2π centímetros. Esse é o comprimento de um arco de 120 graus. A gente poderia ter percebido o seguinte: 120 graus é exatamente 1/3 do ângulo todo. Se eu dividir o ângulo todo, que é 360 graus, para 3 partes, cada parte é 120. Se o ângulo do arco é 1/3 do ângulo total, o comprimento desse arco também vai ser 1/3 do comprimento total. Qual que é 1/3 de 6π? É 2π, divide para 3. Então é essa proporcionalidade que eu vou ter aqui. Mas é só montar a regrinha de 3, não tem problema, a gente resolve também. Segunda questão, trabalharemos agora com ângulos na circunferência. Essa questão vai envolver o ângulo inscrito. Vamos lembrar o que é o ângulo inscrito? É aquele cujo vértice é um ponto da circunferência. É o ângulo que está na extremidade. Então eu tenho dois ângulos inscritos marcados aqui. Tenho esse ângulo de 35 graus e tenho esse ângulo x. O nosso objetivo é encontrar a medida desse ângulo x aqui.
Quando o ângulo é inscrito, a medida dele é metade do seu arco correspondente. E o que é arco correspondente? É o arco que é formado pelos lados desse ângulo, pelas cordas da circunferência que são lados desse ângulo. Se eu pego esse ângulo inscrito x, qual que é o arco correspondente dele? Será o arco AC. É justamente o arco que eu formo com os lados desse ângulo. Portanto, é todo esse arco aqui. O problema é que eu não conheço a medida desse arco todo. Se eu conhecesse essa medida, era só pegar a metade dela, seria o ângulo x e acabou a questão. O problema é que eu não conheço. Mas vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? Será que eu consigo descobrir a medida do arco AB? Pensa um pouquinho. Consigo descobrir essa medida sim, porque o segmento AB, ele é justamente o diâmetro dessa circunferência. Ele é a corda que passa pelo centro da circunferência. Esse ponto A aqui é o centro, portanto ele é diâmetro. Sempre que eu tenho um diâmetro, ele divide a circunferência em duas partes exatamente iguais. Significa que do A até o B eu tenho metade da circunferência. Qual ângulo corresponde à metade? É o ângulo de 180 graus. Do A até o B eu tenho um arco de 180 graus. Vamos marcar ele aqui. 180 graus desse arco AB. Eu só preciso agora ter o arco CB, porque dessa forma eu consigo ter a medida do arco todo AC, que é o que eu preciso para encontrar o meu ângulo inscrito x. Como é que eu vou descobrir a medida do arco CB? É só eu perceber que esse arco ele é correspondente ao ângulo inscrito de 35 graus. Portanto, a sua medida será de 70 graus. O ângulo inscrito é sempre metade do arco correspondente. É a mesma coisa que eu dizer que o arco correspondente mede o dobro do ângulo inscrito. Se o ângulo inscrito é 35, o arco será 70. Dessa forma, o arco AC, que é o arco correspondente ao nosso ângulo x, qual vai ser a medida dele? 180 mais 70 resulta 250. É só eu pegar a metade de 250, será o ângulo inscrito x. Metade de 250, nós temos 125. Dessa forma, o ângulo x mede 125 graus. O nosso gabarito é a letra A. Terceiro exemplo, qual a situação que nós temos agora? Duas cordas que se cruzam no interior da circunferência, num ponto que não é o centro dessa circunferência. Temos então um caso de ângulo excêntrico interior. Esse ângulo de 80 graus que está aqui, ele é excêntrico interior. Vamos lembrar qual é a propriedade quando eu tenho esse tipo de ângulo aqui? Nesse caso, nós teremos que o ângulo de 80 graus ele é igual ao arco AC mais o arco DB dividido por 2. Eu pego os arcos que são compreendidos pelos lados desse ângulo e faço a média aritmética entre eles. Portanto, é o arco AC mais o arco DB dividido por 2. Eu pego os arcos que são formados pelos lados desse ângulo excêntrico interior aqui. No nosso caso, nós conhecemos o ângulo excêntrico interior, ele vale 80 graus, eu já coloquei aqui. E conhecemos também o arco AC. O arco AC mede 100. O nosso objetivo é achar o arco DB. Então é só resolver agora a expressão que a gente tem aqui. 80 graus é igual o arco AC, que é 100 graus, mais o arco DB, tudo isso dividido por 2. Se o 2 está dividindo todo mundo, ele pode passar multiplicando. 2 vezes 80 fica 160. 160 graus igual a 100 graus mais o arco DB. Se eu isolar o DB, passa os 100 graus que está somando, subtraindo. O arco DB será igual a 160 graus menos 100 graus, que resulta 60 graus. Gabarito letra C. E para finalizar, temos uma questão que fala sobre relações métricas na circunferência. Olha só essa situação. Temos duas cordas que se cruzam dentro da circunferência. Nessa situação, o que vai acontecer? Se eu pegar em cada corda, multiplicar os dois pedaços, eu tenho a igualdade. Significa que nessa corda, se eu multiplicar o x pelo 10, que são os dois pedaços dela,
Resulta o mesmo valor que eu multiplicar o 2 pelo 3, que são os dois pedaços da outra corda. 10 vezes x é igual a 2 vezes 3. Só isso, professor? Só. É bem fácil isso aqui, tá? 10 vezes x fica 10x, igual 2 vezes 3, 6. Isolando o x, que é o que a gente quer encontrar, x será igual a 6 dividido para 10. Você vai olhar no gabarito, não tem essa resposta. Você não se espante, tá? É só simplificar essa fração. Dividindo dividido em cima e embaixo por 2, a gente encontra a fração 3/5. É só simplificar. 3/5 está no nosso gabarito, que é a letra B. Essa foi a nossa aula de exemplos sobre a circunferência. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu!